Bom, vamos iniciar a segunda parte para perguntas e respostas com os nossos palestrantes. Eu queria agradecer a Adriana ter aceito o nosso convite. Foi muito boa a sua apresentação, interessante para a gente fazer analogias em relação ao mundo que vivemos no setor público. Maurício, obrigado por compartilhar essa vivência. Eu sinceramente desconhecia essa experiência na Academia do Barro Branco. E fiquei muito feliz de ver essa experiência que você desenvolveu nesses 5 anos, né? Ok? Nós vamos abrir para algumas questões. Alguém da plateia deseja fazer alguma pergunta? Caso contrário, eu vou fazer algumas aqui que estão chegando. A primeira questão que chegou aqui é do Júlio, que pergunta ao Maurício até que ponto a voluntariedade dos cadetes é totalmente livre das amarras da hierarquia daquele que os chama para atividades sem o caráter de obrigatoriedade. Essa realmente é uma boa pergunta, porque foi o que eu senti, e que quando eu comecei a trabalhar no voluntariado, eu falei assim, coronel, não tem voluntariado, porque esse seu pedido é uma ordem, né? E realmente, não só tudo que a gente pode falar na questão da hierarquia, né? Quando o diretor, o chefe, o presidente, ele faz um pedido, por mais terno e carinhoso que seja, para a equipe, né? É uma ordem. Mas é a forma com que as pessoas vão cumprir. Falando em liderança, eu sempre trabalhei com isso, né? A habilidade de influenciar as pessoas a fazerem entusiasticamente o trabalho para atingir um objetivo, inspirado pela força do caráter. E eu agreguei e pela força do amor. Então, o que eu pude perceber, e isso aí ao longo do tempo, e em várias atividades, era que, quando nós determinávamos e impunhamos, as pessoas iam. Então, eu via lá o cadete, eu via o policial, o corpo, mas a mente, o espírito estava em outro lugar. E aí uma série de não conformidades que aconteciam. Trabalhando com o voluntariado, a pessoa entendendo a importância dela lá, né? E isso eu falava também para os cadetes, porque eles não entraram numa profissão, eles entraram num sacerdócio, que quando alguém precisasse, eles não poderiam alegar que estavam mal, que estavam doentes, né? Tinham que estar disponíveis. E aí tinha que ser de corpo e mente. Esse foi o sentido, essa foi a diferença, em que, nas férias, para receber os novos cadetes, eu não pedi a presença de nenhum deles, mas eles apareceram, né? Interessante que até os formados já, tenentes e aspirantes, eles apareceram na recepção para ajudar. E eu falei, o que você veio fazer aqui? Que bom vê-lo. Não, é que a equipe que assumiu o diretório acadêmico, que precisa fazer as coisas, eles não têm muita experiência, e eu vim aqui para ajudá-los. Então, nesse sentido que deu para se perceber realmente a importância do que eles estavam fazendo no acontecimento geral dessas transformações, dessas inovações. Eu tenho uma curiosidade a respeito desse seu projeto. Eu imagino que uma instituição fortemente hierarquizada tem pessoas que não comungam dessa ideia, né? Então, assim, você enfrentou um desafio muito grande ali. Eu queria saber como é que você lidou com a adversidade nesse projeto e como é que ela se apresentou a você. Bom, a professora Adriana nos deu a resposta. Crença, fé, né? Eu não sabia onde a gente ia chegar, o que ia acontecer, mas eu tinha certeza que se eu fizesse as mesmas coisas, no que ia dar. E o que eu percebi também, e a equipe, né, o Álvaro, o Aguni, mesmo os que nos conheceram tempos atrás, eu nunca consegui ficar muito dentro do quadrado, né? E assim, com a própria equipe, a nossa formação foi outra, né? Dos coronéis da geração atual, fomos formados de uma outra maneira. Então, o que eu tive que fazer?
realmente tentei conversar, tentei expor algumas coisas, mas se não dava para fazer hoje, eu procurei conversar com os coronéis daqui a 30 anos. Porque, com certeza, muitas das coisas que eu disse era para o comandante-geral de 2030. Né? E isso foi possível. A receptividade dessa turma, com novo pensamento, e principalmente em cima de resultados, foi interessante. Alguns nós não vamos conseguir mudar quando a pessoa não quer. Por quê? Se a pessoa gosta de um time e eu gosto de outro, eu não vou conseguir fazer ela deixar de gostar para me seguir. E essas coisas, a palavra principal que trabalhamos foi respeito. É respeitar as crenças, respeitar os valores de cada um, mas de mostrar que, com sinergia, se nós tínhamos um objetivo em comum, era o convite de caminharmos juntos. Ótimo. Eu tenho uma pergunta para a Adriana. Antes, eu só queria dar um recado aqui. A Adriana Charaçua. A Adriana do Nascimento dos Correios de Santa Catarina está acompanhando o Inova Day. Bom, tem uma pergunta aqui do Júlio, que pergunta como criar a cultura da inovação em um ambiente estatal que muitas áreas são comandadas por indivíduos indicados mais por vínculos de amizade ou compromissos anteriores do que por indivíduos que têm a expertise necessária para tanto. Esse eu imagino que seja um grande desafio, mas eu acho que o grande trabalho é encontrar a zona de convergência de interesses entre quem está ali. Porque, normalmente, também, apesar de um processo de indicação, eu já tive a oportunidade de ter contato com pessoas muito competentes, independente de serem do segmento público ou privado. E você colocar o seu trabalho a serviço de uma empresa, ou de uma comunidade, ou de um governo, é uma honra para qualquer profissional sério. Então, eu imagino que você precise fazer uma discussão sobre o que temos a fazer aqui, quais são as nossas zonas de convergência de interesse, ainda que a gente tenha diferenças de origem ou de visão política ou qualquer coisa que precisa estar acima do que a gente tem por fazer. Eu me lembro de um case que foi feito na Austrália com parques. Era uma organização que gerenciava os parques da Austrália. E, no trabalho, a gente fez uma pesquisa para descobrir quem era o cliente, porque eles tinham muita discussão. Era um órgão governamental e tinha uma discussão se devia ter uma gestão mais privada, se devia cobrar ingresso, como é que devia fazer. Tinha uma discussão muito forte sobre qual é o melhor modelo de gestão. E, quando a gente foi para as pontas conhecer as pessoas, o que apareceu era que o cliente desta instituição eram as árvores. E que qualquer coisa que fosse feita devia ter a natureza como foco principal. Essa era a discussão deles lá, e eu achei muito interessante porque era um valor que todos compartilhavam. E que todas as ideias que eles tinham e todas as coisas que eles tinham que fazer melhorar, tinha que ter, acima de tudo, um cuidado com o que eram a natureza. Então, eu imagino que esse tipo de discussão possa acontecer. Eu não acho que é fácil, mas eu já tive boas experiências conversando com pessoas que conseguiram fazer boas coisas no sistema público também. Muito bom. Eu tenho uma outra questão para você, Adriana. Assim, a gente, quando fala de cultura, quando fala de clima, o aspecto atitude é extremamente relevante, né, para a questão do clima organizacional, da cultura. A gente sabe muito bem que a gente traz assim, outras histórias de vida, outras vivências, e isso impacta de alguma forma. Será que a gente não está vivendo aí a ilusão de que clima é gerenciável, em decorrência dessa vivência que as pessoas trazem da sua infância, do seu período pré-empresa? Eu queria que você comentasse. Interessante. Então, eu vou dar um passo atrás, que é diferenciar clima de cultura, que eu acho uma coisa importante. Porque o clima, se a gente fizer uma analogia com o campo de futebol, a cultura são as regras do jogo que eu estabeleço para aquele jogo.
Que regras ele vai ter, quantos jogadores, quando vai ser falta, quando você vai ser punido, com quantos gols acaba, com quanto tempo acaba. Outro dia um cliente me falou uma frase que eu adorei. Adriana, você está me dizendo que cultura é o guard-rail. Eu falei, exatamente, cultura é o guard-rail. Quais são os aceitáveis naquele grupo, quais são os comportamentos estándar, aquilo que eu vou considerar que é aceitável ou inaceitável dentro daquela convivência social, seja ela empresa ou não. O clima é o que acontece dentro do jogo. A gente está assistindo um jogo e a gente vê, esses jogadores estão empenhados, 7-1 não era exatamente o que a gente esperava. Mas o que acontece no jogo é o clima. Então, o que acontece nas empresas, pelo menos essa é a minha experiência? Quando você muda a regra do jogo, o clima não necessariamente continua bom. E isto é bom. Olha que incrível. Então, eu não deveria ter como meta climas maravilhosos. Eu deveria ter como meta uma definição de cultura que seja adequada à minha estratégia de negócios, ao que eu quero, e que o clima seja uma consequência de um engajamento natural. E aí eu chego na sua pergunta, que é, se você tem um sistema de crenças, e concordo super com você, individual, você deveria conectar essas crenças com um propósito que façam sentido para você. Porque quando a gente entra num lugar em que isso não acontece naturalmente, a chance da gente ficar doente ou da gente se desgastar é muito grande. Porque o seu sistema de crença individual fica sendo questionado o tempo inteiro. Então, ou você se sente capaz de influenciar esse ambiente e cria oportunidade de diálogo para influenciar esse ambiente, ou vai ser um sofrimento para você estar lá. Faz sentido isso para vocês? Então, a conexão da crença individual é importante com a crença coletiva. Quando você influencia o guard-rail, ou o jogo, é maravilhoso, porque você tem chance de colocar as suas crenças a serviço da cultura. Okay. Ótimo. Tem uma outra questão aqui. Maurício. Maurício, eu tive uma breve vivência em caserna e fiquei 3 meses assim, guardado dentro de um quartel e tal. E eu não consegui entender, passei esses 3 meses, lá passei mais 7 meses, e não consegui entender para que eu fiquei 3 meses sem ver a rua, sem sair fora daquele ambiente. Quando você fez esse julgamento, mudou essas regras, qual foi a justificativa que você mais ouviu para manter esse tipo de situação? Exatamente, era a questão do abaixo da linha, né? do foi sempre assim. Nós fomos recebidos assim, por que agora tem que mudar? Por que vai facilitar? Por que vai amolecer? No primeiro ano que eu cheguei, que foi a adaptação de 3 semanas, foi até interessante, de uma mãe, né, que ela teve muitas dificuldades para fazer a amamentação, porque não podia ter esse contato e é uma coisa tão natural, e a dificuldade da regra em verificar que para toda regra tinha que ter exceção e um trabalho para isso, né? Mas a questão da cultura, da tradição, falando mais forte, e o medo em tentar fazer o melhor, mudar a coisa. Foi interessante também, no segundo ano, fazendo uma adaptação, sem o trote, sem o bicho, mais receptiva, mais humana, e o conceito foi disso, do irmão mais velho recebendo o irmão mais novo. Um aluno ele pediu baixa em 2 dias. E, como eu conversava com todos, eu fui questionar por que ele tinha saído da instituição, se foi tão difícil o vestibular, de passar por tudo, né? Eu falei, olha, eu passei em 2 academias militares, e eu fui para a primeira, que começou antes. E eu cheguei lá, eu tive que pagar flexão, eu tive que fazer isso, engraxar a bota de todo mundo, e eu comecei a dar risada, porque seria muito semelhante que ele ia fazer de novo, né? E foi justamente essa mudança que a gente fez. E ele falou, quando eu saí de lá, eu falei, eu não estou para isso. Se eu passei em 2, eu vou para outra. E fui lá para a Academia do Barro Branco. E eu percebi que eu não quero ser oficial, eu não quero ser militar. Mas eu queria deixar registrado que vocês estão de parabéns pelo modo humano, cortês que receberam, né? Foi muito bom ficar aqui. E me senti respeitado, valorizado e tudo mais. Então, como a diferença é o seguinte, nós somos policiais militares, nós não somos só militares, né? E uma coisa que eu falava, que o policial,
ele interage, ele é o guardião, é o protetor da sociedade, e ele não pode estar distante dela. Então, eu não posso isolá-lo, e tem outras maneiras de capacitar e preparar essa pessoa para enfrentar adversidades e as dificuldades em ocorrências graves que ele vai ter. E isso não precisa ser na primeira semana, não precisa ser no primeiro instante. Ele não está preparado, né? Isso tem um site que compartilha informações também, e foi muito útil para mim, que é de como os bebês evoluem, né? E isso também foi uma sorte. Assim que eu cheguei na academia, o meu bebê estava nascendo, né? Tinha acabado de nascer, e eu para saber atualizar informações, acompanhava isso. E lá tem tempo para tudo. O tempo de maturação, o tempo da transformação, das mudanças, né? Se nós não respeitarmos, nós vamos ter problema, né? Muitos do passado acabaram saindo da instituição porque eles foram exigidos além do limite. E a frase que a gente mudou também, que todo mundo lembra do filme do BOP, né, do Tropa de Elite, né, é o pede para sair. Você é exigido ao extremo, onde que você pede para sair, você não aguenta. E a gente trocou o pede para sair por eu quero ficar. Eu quero ficar numa instituição que me respeita, que eu posso fazer tudo que eu acredito, e com as pessoas que eu acredito, e que são os outros irmãos que eu escolho. Isso foi interessante, e isso que eu acho que faz toda essa diferença desse isolamento, e esse resultado, quando falaram que 3 dias era insuficiente para preparar os cadetes para uma vida castrense, foi totalmente abaixo esse conceito, né, porque eles chegaram e desempenharam em condições de igualdade, fardados igual, né, eles não se sentindo menos, e contando com o apoio, com a experiência de quem já tinha passado as dificuldades, asfaltando, né, dando o caminho das pedras para que ele estava chegando. Isso a gente acelera muito o tempo dentro da cultura organizacional, que cada um descubra os caminhos quando o outro que já sabe, já passa, através dos manuais, de tudo que vocês estão fazendo, né, passando aí o que os outros lá de fora, da Inglaterra, estão fazendo, por que não podemos fazer? Você quer comentar, Adriana? Estou achando muita coisa interessante também. Tem uma parte do trabalho que é pensar quais são as reações das pessoas às mudanças, porque a gente precisa gerenciar isso num sistema de gestão de mudança. Não basta a gente definir, é isto que eu quero, e não ter estratégia de acolhimento ou de tratamento da mudança. E a gente sabe que, por pesquisa, que você vai ter um público, em torno de 10% a 12%, que vai abrir mão de fazer parte daquele grupo. Que seja qual for a mudança que você vai fazer, porque ele para refletir e aquilo não faz sentido para ele, ou, quando todo mundo estiver se comportando daquela maneira, ou o líder vai olhar e falar, este comportamento não é aceitável, sai do meu guardrail, e eu vou ter que fazer demissões, eu vou ter que fazer escolhas em relação a isso. Mas o restante da população, normalmente, ou eles ficam esperando para ver se é de verdade, então a gente diz que eles são seguidores. Bom, enquanto está só 1 ou 2 fazendo isso, eu vou ficar esperando para ver se isso é de verdade. E você tem aquelas pessoas que são as que adotam imediatamente a nova prática. E, normalmente, as que se adaptam mais rapidamente é porque aquilo já fazia parte, de novo, do sistema dela. Já é fácil para ela. Aliás, ela já até se comportava assim. Você nem precisou ensinar nada para ela. Quando você quer fazer uma mudança, no teu processo de gestão, é muito importante você perceber no teu mapa quem são essas pessoas. Quem são as pessoas que poderiam mais rapidamente começar a ter os comportamentos que interessam para essa organização e trazê-los para perto de você, porque, né, assim como no marketing você tem o conceito que chama tipping point, que é o ponto da mudança. Se tiver 30% a 35% de consumidores daquele comportamento, consumidores daquele produto, praticando aquele comportamento, a virada acontece mais rápida, é como se fosse uma curva. Tem um momento que você tem uma curva de aprendizagem, onde o que você já colocou, já está propondo, já está em prática. Você queria comentar? Só um exemplo prático, que foi muito interessante, de um oficial que tinha vindo da área do choque, que era comandante de pelotão. O que a gente estava propondo afrontava a própria formação dele, né, e a vivência. E eu não mudei a equipe.
eu conversava muito com eles, e ele falou, quando ele viu aquilo, ele falou, o coronel vai destruir a academia. Né? E ele se prontificou, pelo menos isso, ele foi leal, né, em tentar fazer o que a gente estava propondo. Quando foi em abril, mais ou menos, estávamos almoçando sozinho, eu e ele falou, coronel, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Eu tenho que pedir desculpas que eu estava equivocado. Tudo que eu achei que ia ser furado, que não ia dar certo, dessa forma de conduzir os cadetes, né, porque a gente não foi formado assim, o rendimento deles é muito melhor, a participação, né, e a única coisa que eu tentei fazer, foi difícil, eu lutei internamente com muitos problemas, mas agora eu tenho que reconhecer que eu estava errado. E era um tenente novo, né, de início de carreira, mas que foi isso que a gente fez. A gente procurou verificar aqueles que eram mais propícios a aceitar e trabalhamos com esses, sendo os disseminadores dessa nova filosofia, né, desses novos paradigmas. Os pioneiros de paradigmas sempre têm que ter muita fé e vão enfrentar realmente muitos problemas. Isso é muito saudável. Nós tivemos aqui no ano passado um programa chamado Santo de Casa. E dentre os santos que a gente identificou, tinha um policial militar que faz um trabalho social na região de Campinas, uma região que foi bem conflituosa, onde teve chacinas e tal. E ele comentava que a maior dificuldade dele para fazer esse trabalho social eram os colegas. Os colegas falavam para ele o seguinte, puxa, você é um cara, né, da operação tática, você é um cara que valente, né, no português, claro. E, de repente, você vai agora fazer esse trabalho social, né? E ele comentava da dificuldade de ancorar esse comportamento numa situação de baixo para cima, né? Ou seja, ele não era um oficial, não tinha tido, talvez não tenha tido a oportunidade de te conhecer, mas assim, ele relatava da dificuldade de baixo para cima fazer esse tipo de atividade. Queria que você comentasse. Isso é fantástico também, que a oportunidade que eu tive antes do Barro Branco foi comandar a Escola de Soldados. E chegando lá, também eu não tinha uma ideia de um projeto, e aí eu trabalhei com a primeira turma num tema chamado O Soldado do Bem, inspirado num texto, né, do Homem do Bem. E a segunda turma que eu peguei foi O Soldado da Paz, inspirado também na Oração da Paz, né? Conhecem como Oração de São Francisco, né? E foi interessante que esses soldados, eles se encantaram tanto com essa possibilidade, né, de trabalhar com entidades, com associações, e eles começaram a adotar as associações próximas lá a Pirituba. Nós tínhamos o núcleo da Fundação Casa, né, que talvez muitos teriam que mandar até jovens depois para a Fundação Casa, e trouxemos aqueles jovens, os infratores, junto com os policiais. E se olhassem um para o outro, era muito parecido. Era só questão de escolha, de opção que eles fizeram na vida, de oportunidade, não sei. Mas de mostrar que não importa o soldado, né, a pessoa, o líder, não necessariamente tem que ser o presidente. O líder pode ser o soldado, porque é aquele que influencia as pessoas a fazerem o melhor, né? Talvez o tenente, o capitão, ele não vai ser o líder, ele vai ser o chefe, e ele tem que explorar isso. Então, isso são conceitos que eu tenho certeza, né, que essa polícia humanitária, né, mais do que essa polícia comunitária, ela vai chegar quando a própria sociedade também, todo mundo está caminhando junto, né, a iniciativa que vocês estão fazendo, e como desse soldado tem muitos fazem, só que até dentro daquele princípio que eu falava com a nossa amiga no intervalo, né? Muitos fazem e que a mão esquerda faz, a direita não saiba, né? E por isso que muitas das coisas que os policiais fazem, que a polícia militar faz, não dá notícia, não vende jornal, mas as pessoas têm fé e, independente se vai ter equipe ou não, eles vão continuar trabalhando nesse sentido. Legal. Você quer comentar? Eu estava pensando um pouco que essa questão da hierarquia, ela é bem desafiadora em todos os ambientes, alguns mais que outros, mas ela é bem
bem difícil de ser tratada, porque parece que se eu não tiver algo acontecendo totalmente de cima para baixo, não vale. E eu já tive discussões muito boas usando o acima da linha, que é o que está sob o seu controle. Qual é a gestão que você faz sobre o ambiente que você tem para que naquele ambiente, ainda que você não tenha uma diretriz claramente de orientação de mudança, você consiga gerar mais diálogo, consiga gerar mais soluções compartilhadas, consiga gerar inovação dentro daquilo que está sob o seu controle. Então, acho que, de novo, é claro que é maravilhoso quando você tem uma situação hierárquica favorável, que todos estamos alinhados, mas a gente sabe que isso não acontece, isso é normal da vida, acontece nas empresas, acontece em todas as instituições. Agora, isso não impede que a gente consiga fazer trabalhos em ambientes que sejam definidos com objetivos com aquelas pessoas e que trate de mais saúde, de mais tranquilidade para as pessoas poderem fazer o seu próprio trabalho. Eu acho que isso é um pouco da essência do que eu penso, assim, que é estar em sintonia com você sentir que você está fazendo um trabalho que é digno e que está melhorando, seja a comunidade, o que vem depois do ponto e vírgula. Então, o que vem depois do ponto e vírgula, eu acho que é o que a gente busca, né? Se você tem uma visão um pouco para além do imediato, do curto prazo, do dinheiro, do lucro. É isso que eu penso, um pouco pessoalmente. Legal. Eu tenho uma dúvida, assim, durante esse período em que você esteve à frente da academia, você fez alterações na grade curricular, olhando esse aspecto, ou seja, além da formação assim, requerida para um oficial, ou seja, você trabalhou essa questão de colocar a humanização, algumas disciplinas que trabalhassem com essa questão da humanização? Realmente, na questão curricular, não está na competência do comandante da academia fazer alteração, porque isso é definido pelo comando, o perfil do oficial. Então, é o Estado-Maior que define o currículo, as alterações, porque qualquer coisa que a gente faça reflete no futuro, né? Então, o que a gente procurou, e eu dei outra sorte também, que em 2013, a formação de 4 anos, por necessitar ter mais oficiais na rua, ela teve que ser reduzida para 3 anos. Compactada, não foi reduzido. Eu tive que pegar o que estava em 4 e colocar em 3. Por isso que de 8 horas, eles passaram a ter 8 aulas, 10 aulas por dia, né? Sexta-feira era liberado na hora do almoço, ficava até o final da tarde. Sábado, domingo, com atividades. E nessa revisão de currículo, nós procuramos trazer algumas coisas da experiência, que também outra sorte que eu dei foi de ter trabalhado dentro da estrutura hierárquica da polícia praticamente em todos os lugares. No nível operacional, no nível setorial, no nível estratégico. Eu trabalhei na área parlamentar, trabalhei no interior, na capital, no metropolitano, nas áreas de gestão de tecnologia, de finanças, de estratégia, de qualidade, de ensino. Então, praticamente a instituição, e a minha formação era análise de sistema. Então, tudo a gente procurava ver sistemicamente, né? Então, essa foi a contribuição que nós demos na questão do currículo, mas respeitando o que o oficial devia ser e do que ele deveria fazer. Só trouxemos a adaptação porque no currículo ele tinha informações do que ele ia usar até como coronel, né? E nós procuramos fazer a adequação do que ele ia usar mais próximo. Isso eu vi nas Forças Armadas, no Exército, que eu fui lá na AMAN para ver. Eles formavam o oficial para ser tenente-capitão só, né? Então, nós fizemos essas alterações, mas o que trabalhamos principalmente, não tanto no conhecimento, porque isso aí já vem de tempos, né? A academia agora ela está com 105 anos, mas na questão de comportamento realmente, né? De como a pessoa interagir e aproveitar ao máximo. De novo, né? Princípios e valores. Queria comentar em relação à questão da aprendizagem, porque a gente trabalha as alavancas culturais, que são quais são os lugares onde eu mexo se eu quero fazer uma transformação. E a aprendizagem, o desenvolvimento é um desses lugares. Então, você pode escolher fazer algumas estratégias relativas à capacitação
E a gente sabe que no que tem de mais novo em pesquisa é que 70% você aprende no dia a dia, 20% você aprende em treinamento, 10% com autodesenvolvimento, seja via leitura, seu trabalho. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é colocar no dia a dia da pessoa alguma coisa que ajude ela a praticar o novo comportamento que você quer que ela tenha. Então, esse é um ponto importante. E o outro é como é que a gente influencia as novas gerações para que elas comecem já mais naturalmente a praticar esses comportamentos que a gente quer. Então, eu fico me lembrando que não é à toa que, sei lá, uma Porto Seguro cria um lugar que é um parque para as crianças brincarem de dirigir e aprender. Isso está formando novas pessoas que vão ter um outro tipo de cuidado com a locomoção, com a mobilidade na cidade. A minha filha pequena, ela traz da escola uma autoavaliação. Eu falei, nossa, quando ela entrar numa empresa, ela já sabe como é que funciona feedback, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela precisa aprender melhor. Isso está no sistema de ensino já. Então, quando a gente quer fazer transformações, a gente tem que levar em conta as alavancas que podem nos ajudar a mudar. Comunicação, desenvolvimento de pessoas, a própria questão da promoção e demissão de pessoas é uma alavanca, os processos, tem uma série de coisas que a gente pode mexer para fazer mudança. Ótimo. Eu queria perguntar, não sei se é uma pergunta assim ingênua, mas assim, tem um programa na TV que é chamado Polícia 24 Horas. Que é o dia a dia, me parece ser um dia a dia da Polícia Militar. E a maior assim, pelo que eu noto, assim, a maior frequência dos eventos são problemas, conflitos familiares. Eu fiquei imaginando, como é que eu tenho que capacitar um soldado, um oficial, para resolver com equilíbrio situações que são assim tragicômicas, né? Porque assim, um cidadão que não esteja preparado, ele cai na risada, ele acha aquilo cômico. Como é que a gente tem que trabalhar? Eu primeiro quero saber se isso é válido, essa visão que o programa traz de que a maior parte das ocorrências são oriundas de conflitos familiares. E a outra é o seguinte, como é que a gente trabalha as pessoas para entender isso e agir com equilíbrio numa situação dessa? Fantástico. E números e estatística, elas podem ser favoráveis e usadas como nos interessam, né? A própria questão da segurança, da insegurança, da sensação e percepção disso, né? E a gente tem que olhar o nosso Estado. Como eu disse, né, 645 municípios, a Polícia Militar é o único que está 24 horas à disposição da sociedade como Estado. E o treinamento, realmente, ele foca nisso. Onde que nós atuamos? E essa é a ocorrência que mais demanda o policial militar, o que nós chamamos de desinteligência, o famoso Charlie 04, que é o código dessas ocorrências, né? Então, por quê? A maior parte das pessoas são do bem. É ínfima essa parcela que são violentos e criminosos realmente, né? Mas é o que realmente assusta e dá mais mídia, né? Então, essa atuação do policial, ele é mais um psicólogo, às vezes ele é mais um pai, ele é mais um mediador, um gerenciador de conflitos, e em cima disso é que nas escolas eles são preparados em situações para enfrentar isso. Como disse a Adriana, que nós colocamos situações em que são teatros, e que ele vai agindo e vai aprendendo ao longo do tempo a lidar com conflitos, a lidar com essas situações. Por isso, mesmo alguns exercícios, e o cavalo é um deles, por exemplo, né? O que o cavalo ajuda na atuação do policial numa ocorrência de conflito? Puxa, ali, na aula, ele aprende a ter que conversar com alguém que tem vontade própria, que tem medo, que tem uma série de coisas, né? E o intento é que termine bom, como diz o russomano, né, que seja bom para todos, né? E por isso que nas escolas, na formação, no currículo, ele tem noções de psicologia, gerenciamento de crises, mediação de conflitos, porque eu digo, o militar é um adjetivo, né? O substantivo é ser policial, e o policial tem essa incumbência, que é quase 85% das nossas ocorrências. É esse atendimento que mostra esses programas. Não tinha essa sensação. Quando eu achei, falei,
será que esses programas são... isso daria mais audiência, de lidar com a emoção humana e tal? É lógico que tem a questão da audiência, mas assim, eu fiquei olhando o papel do policial, mediando o conflito, é algo que você fala... Né? E assim, se você olhar um soldado, a formação de um soldado, não querendo denegri-lo, mas assim, é uma formação mais acanhada do que de um oficial. Então, assim, o que eu observo é o seguinte: eu fiquei admirado de ver a forma como ele lidava com essa situação, né? Como é que ele amenizava aquele conflito e quando não havia mesmo assim, solução, então vamos para a delegacia, vamos fazer o BO e tal. Era dessa forma, né? Eu achei muito interessante. Você quer comentar, Adriana? Estava pensando que um dos trabalhos que eu fiz tinha diferentes unidades de negócio e uma era no ramo suco-alcooleiro, né? O pessoal de açúcar. E a gente tinha um interesse muito grande em saber como é que estava a cultura lá na ponta das pessoas que cortam cana e que lideram as que trabalham numa linha. E uma coisa que a gente percebeu é que a boa plataforma humana pode ser encontrada em qualquer lugar. E que, então, o treinamento ele é como um software diante de um hardware que precisa ser bom. E que, humanamente, quer dizer, a questão da capacitação do ponto de vista intelectual ela é relevante, mas, na hora H, o que conta é qual o bom senso que ele vai ter para lidar com aquela situação, qual a tranquilidade emocional que ele tem para lidar com os eventuais conflitos de gestão que ele tem. Então, você dá algumas ferramentas, mas é uma busca muito grande selecionar e contratar pessoas que tenham uma boa plataforma humana, pessoas que usam da sua experiência e do seu relacionamento de uma maneira positiva, saudável e com uma visão no bem comum. Lembra da integridade? Quer dizer, é mais fácil se essa pessoa coloca a agenda comum à frente da agenda pessoal. E isso não é uma coisa simples de encontrar, mas faz diferença. Acho que ela queria falar. Sobre a observação que você fez sobre o caso dos eventos que a polícia enfrenta, né, nesse programa de televisão. E eu queria fazer um contraponto com a metodologia trabalhada pelo comandante. Nós fizemos aqui na Fundap uma pesquisa, eu coordenei essa pesquisa, porque surgiu um problema que havia muita evasão de estagiários num projeto das delegacias de polícia civil que se tentou implantar na área metropolitana. E queriam saber por que estava havendo essa evasão desses jovens que estavam sendo recrutados para trabalhar. E eu fui a campo e na verdade, nós analisamos o universo, entrevistamos o universo das delegacias, porque era pequeno, e de todos os estagiários. E foi muito interessante perceber que as questões que a população levava a essas delegacias eram conflitos familiares. Era moça que fugiu, menino que está desaparecido, marido que bateu na mulher, briga de vizinho, as questões de delitos sérios, crimes, eram poucos. E muito interessante, porque a evasão se deu porque esses jovens não estavam treinados para lidar com essas questões, porque isso chegava para eles, e estagiário não tinha maturidade para isso. E a sugestão que nós demos foi essa, de um treinamento intensivo das equipes das delegacias e de colocar assistentes sociais para ajudar esses estagiários. Mas vem ao encontro disso, que, na verdade, parte do que acontece seria necessário de ter um treinamento das autoridades que lidam com essas demandas da sociedade nessa direção, de um treinamento para lidar com essas questões, porque, na verdade, é isso que acontece. Senão seria uma Bósnia aqui de crimes, né? Não é isso que acontece. É perfeito. E essa, justamente, é o nosso foco. Por quê? Imagine só, a diferença do policial, ele fica 1 ano em treinamento, em escola, e não é internato, mas é o período integral. Então, ele tem aula de manhã e à tarde e uma série de operações em que ele vai aprendendo, o soldado, no decorrer de 1 ano, as atividades básicas de patrulheiro.
E depois ele fica mais 1 ano como estagiário, em que ele está sendo observado e até nesse período ele pode ter condições ou não ter condições de ser policial, né? Então, são 2 anos, 1 ano de escola, mais 1 ano estagiando realmente para ele estar capacitado. E vejam só, esse nosso policial, esse nosso jovem, ele não veio do Japão, não veio dos Estados Unidos, não veio da Europa, né? Ele vem da nossa sociedade. E é pouco tempo realmente para fazer isso, porque normalmente quando somos chamados não é para churrasco, batizado e casamento, é só para conflitos, para problemas, e ele vai verificar dor e sofrimento, ele vai lidar com conflitos, né? E que as pessoas não tiveram a capacidade de solucionar por si, e chamam alguém de fora. E por isso que realmente esse trabalho dele entender o seu papel, né? E de não mergulhar na ocorrência, porque imagina quando ele chega numa ocorrência de estupro e vê uma criança, um abandonado, ou mesmo numa situação que revoltaria qualquer um de nós, e muitos falam assim, oh, ainda bem que eu não tenho uma arma, senão eu faria besteira. Exatamente, né? Por isso que nós trabalhamos no psicológico, no treinamento, na capacitação, e, de verdade, o verdadeiro policial, ele já nasceu policial. A pessoa que tem essa vontade de servir, por isso que eu digo que é um sacerdócio, é só quando estiver pronto, ele vai ser chamado e vai ser agregado conhecimento para que ele exerça o que ele gosta na vida. Porque, como disse a Madre Teresa, né, um milionário, ao ver o trabalho dela, falou, por dinheiro nenhum eu faria o que a senhora faz. Ela falou, nem eu. Né? Então, nós não fazemos por dinheiro. Né? E realmente, não adianta pegar uma pessoa não preparada e colocar nessa situação de crise. É um problema a mais que a gente vai ter, porque ao invés de cuidar de um, a gente tem que cuidar de 2. Né? E muitos, quando eles se empolgam nesse sentimento de servir, não basta falar, eu vou ajudar uma comunidade, eu vou fazer isso. Ele tem que se preparar em conhecimento, e no conhecimento ele vai ter, em competência, né? Ele vai ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para lidar, né? Na parte psicológica e na parte espiritual. E foi isso que, de uma maneira holística, nós procuramos introduzir esse conceito mais global, tanto na Academia da Polícia Militar, quanto na Escola de Formação de Soldados. Adriana, eu queria que você falasse essa questão de o policial ele já nasce feito, a gente aprimora. Eu queria que você, como psicólogo, abordasse esse tema. Não estava combinado. Você não tinha combinado comigo, né? Nunca pensei muito sobre isso, para falar a verdade, mas o que me parece é que a gente tem uma dimensão que é mais genética e da nossa índole, daquilo que a gente nasce meio propenso a. Né? Pessoas que têm mais facilidade com lógica, pessoas que têm mais facilidade com línguas, pessoas que têm mais facilidade de relacionamento. Aquele livro do Daniel Goleman sobre as inteligências, 7 inteligências, que agora ele está falando que tem 9. Quer dizer, a gente nasce com um repertório que ele vem um pouco da nossa história familiar, dos nossos genes, enfim. Então, acredito eu que o seu filho ter virado policial deva ter alguma influência. Mas a gente também sabe que saem pessoas de ambientes completamente inesperados. Machado de Assis nasceu numa comunidade muito simples de pais que não sabiam ler e escrever. Você tem muitos casos de pessoas que elas inauguram uma nova profissão, uma nova posição no mundo a partir daquela perspectiva. Então, eu diria que tem uma influência grande do ambiente que reforça para que você siga aquele caminho e pela admiração ou pela pressão, tem 1 milhão de coisas que acontecem com a gente na nossa escolha de carreira, mas, de alguma maneira, tem a consciência do indivíduo sobre as escolhas que ele quer fazer. E por isso que é tão importante, de novo, quando a gente vai tendo um adolescente que tem que fazer aquele momento terrível do 3º colegial, que é o que você quer ser quando crescer, qual a escolha que você vai fazer profissional, a gente dá espaço para ele respirar e tentar escolher com o coração. Né? No começo da minha carreira, eu fazia muita seleção de estagiário e trainee, assessment para pessoas que iam fazer carreira internacional. Eu fazia muito esse tipo de avaliação. E me intrigava um pouco porque
os meninos que eram engenheiros, que vieram de certas faculdades de ponta, tinham vindo de certos colégios que a gente conhece na cidade de São Paulo. Se ele tinha um perfil mais de marketing, de RH, de comercial, ele tinha vindo de outras escolas. E eu pensava, isso deve ter alguma influência. Mas, quando eu perguntava para um administrador como foi que você escolheu, 80% das vezes eles diziam assim para mim, eu não sabia o que escolher. Então, como tinha muitas oportunidades, eu resolvi fazer administração. Então, a gente, às vezes, escolhe sem muita consciência a nossa carreira. E eu acho que é o trabalho e o contato que a gente vai tendo com a formação e com a vida que vai fazendo a gente ter certeza. Eu mesma entrei na psicologia porque eu queria entender. Eu pensava em 3 coisas. Eu pensava, acho que eu quero ser advogada, jornalista ou psicóloga. Fácil, né? Então, jornalista porque eu gostava de escrever, advogada porque eu adorava filme de tribunal. E a grande dilema que eu tive foi assim, não, mas eu adoro ver o que aconteceu e por que aconteceu esse crime, mas eu não vou ser capaz de defender uma situação que eu não tenha convicção, eu vou ter dificuldade com isso. Mas eu queria saber por que essa pessoa fez isso. E foi assim que eu cheguei à psicologia. Eu falei, então me interessa saber por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, acho que o caminho de escolha da profissão, nascer ou não, ele passa por todos esses caminhos, não tem resposta simples. Ótimo. Bom, pessoal, acho que está na hora da gente começar o encerramento aqui. Adriana, obrigado por você ter vindo, foi muito bom ter te conhecido e o tema que você trouxe também para essa reunião. Maurício, muito obrigado de você contar o que você fez no Barro Branco. Eu não esperava isso aí, de fato. Eu achava que a carreira militar achava assim que era uma carreira tão ligada na questão da hierarquia que um pensamento como esse seria subversivo numa casa como essa, né? Então, assim, sem querer esse nosso encontro, você acabou sendo mais um santo de casa, que a gente está sempre buscando pessoas que têm realmente feito além da sua atividade, né? A zona de conforto é seguir a manada, né? Ou seja, você não fazer nada além disso. E você, assim, percebeu que alguma coisa tinha que ser feita e foi lá e fez, né? Isso sempre traz algum desconforto para alguns, para outros, e eu fiquei muito feliz em ouvir o seu depoimento. Muito obrigado, até o próximo Inova Day.